Ela fugiu aqui. Não, tá, entendi. E você chegou até mim pelo João Marcelo? Foi ele que sugeriu? Na verdade, não. Na verdade, foi por um evento que teve no início da pandemia de atividade-terapia. Você estava Sim. liberando da FMSA. Acho que é Isso. faculdade. Aí eu achei bom os professores que deram que participaram do evento. Aí eu segui eles no Instagram. Entrei no Recetário e DNA do Brasil positivo. isso. E aí eu comecei a te acompanhar nas redes. Acho o conteúdo que você posta lá no Instagram bem legal. Aí eu resolvi te convidar pra aula. Ah, que legal. Bacana. Eu fico com saudade da UFRJ, né? Eu fiquei 8 anos aí, né? De 2007 até 2000 e quase 2015. Uhum. E aí eu fiz a residência e depois eu fiquei na Escolar Genoses, com a Alicia, com a Belinha, com o Flávio, no Vado Senhorelli. Acho que a Alicia já saiu, já aposentou. A Edson não conheço não. A Belinha e o Flávio sim. Eles deram aula pra gente. A Belinha e o Flávio. Então eu trabalhei com eles muito tempo. E eu fui plantonista da emergência também, aí da UFRJ, do HU, por 5 anos de sexta-feira. Sexta-feira é dia, era meu plantão. E na minha época da residência, o Rodrigo Serafim já era staff, né? Já era 2 staff. Aí o staff da clínica médica era o Mauro Castanharo, ele tá aí ainda, tá, né? Não sei. Alguém você conhece ele? Eu não conheço. Eu acho que o Mauro ele tava na parte do saque, que era no décimo andar, eu acho, não sei. Não sei também. Era o Rodrigo Serafim, a Glória, o Benamor, o Christian, a Cláudia, acho das 2 Cláudias, né? Eram os chefes de enfermaria. Não sei quem são hoje. João Marcelo tem enfermaria? Eu acho que não. Acho que ele não sei exatamente o que eu prefiro. Ele tá na ECAPto, né? Mas não sei se ele tá Ele tá, em enfermaria. eu acho que ele está na coordenação da residência, talvez. Talvez. Mas então, professor, acho que a gente já pode começar. Já são 7h06. Tá. Bom, posso começar então? Eu só te apresentar novamente. Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar, né, a nossa segunda aula da Liga de Clínica Médica, com a nossa primeira aula no módulo de Clínica. E hoje a aula vai ser sobre como realizar o rotina clínica da autorização comum. E o professor, ele fez graduação em Medicina na Unirio e residência em Clínica Médica na UFRJ. Atualmente ele é professor de Clínica Médica na UFV e na Unifagoc. E ele também tem mestrado em Ciências da Saúde pela UFV. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pode ficar à vontade para começar. Ô, Bárbara, eu que agradeço, né? Porque eu saí da UFRJ, mas a UFRJ não sai da gente, né? Aquela Minerva, quando a gente bota no ombro, é um motivo de orgulho, é uma bandeira. E num momento político onde a gente fica dividido, né, em 2 grandes blocos, que ficam um de frente para o outro, a gente tem uma bandeira para carregar, ainda que seja de uma faculdade. Isso é uma alegria, porque junta, né? Então tem aqui 50 pessoas hoje, talvez bem diferentes, mas que tem uma bandeira em comum. E, na verdade, o patriotismo é isso, né? Você ignorar as diferenças por um bem comum, né? E a UFRJ, ela tem isso. Ela tem um lastro de conhecimento e que eu acho que todo mundo se orgulha de estar ali. E eu me orgulho de ter feito parte da UFRJ durante um tempo, ter feito grandes amigos, dentre eles o João Marcelo e outros, né, que estão aí. Também o professor Ângelo Papi, que talvez vocês não tenham conhecido, mas que é uma pessoa que eu tenho uma amizade, apesar da diferença de idade. O professor Papo tem mais de 80 anos, mas nos falamos com muita frequência e foi um grande gigante que eu tive na minha vida, né? Eu tive uma ruptura na minha vida médica, onde
no momento que eu estava trabalhando onde eu queria, né? Eu queria ser parte do staff da clínica médica da UFRJ, trabalhava na colagenose da UFRJ, tinha meu ambulatório das doenças do colágeno também, trabalhava no Copador, eu era horizontal, rotina da clínica médica do Copador. Eu fui um dos médicos que ajudei a inaugurar o PA da Unimed de Copacabana e tinha meu consultório junto com o João Marcelo em Ipanema. Trabalhava com ele, a gente começou o consultório mais ou menos juntos ali. E eu resolvi para o interior, né? O trânsito e a confusão da cidade grande, apesar de eu ser da cidade grande, de eu ser do Rio, começaram a me incomodar e eu rompi com tudo isso e vim para o interior. Hoje eu moro no meio do mato, eu estou aqui numa chácara, enfim, no meio de uma floresta. E hoje o meu problema é que quando eu pego o carro para ir para o hospital, eu chego antes de acabar uma música. Então eu não tenho tempo nem para ouvir uma música no carro. Mas esse é o lado bom. Mas eu tinha medo de abandonar o Rio de Janeiro e, de certa maneira, abandonar a medicina. Né? Eu pensava, será que há vida fora da UFRJ? Será que há vida fora do Rio de Janeiro? A gente tem essa sensação. E eu vim para cá, a gente montou uma residência de clínica médica no hospital no interior, aqui em Ubar. Enfim, eu fiz concurso para o UFV, passei como professor, então hoje eu sou professor de clínica médica, sou coordenador das disciplinas clínicas da UFV, fiz mestrado na UFV, sou um dos coordenadores do Unifagot, que é uma faculdade particular aqui, e atendo casos 1000 aqui, né? A gente pegou um caso de Creutzfeldt-Jakob, a gente pegou um caso de rickettsiosis, a gente pegou um caso de síndrome de Lenier, a gente pegou 3 Guillain-Barré pós-Covid, peguei um tamponamento cardíaco por uma pericardite lúpica, né? Peguei aqui casos raros pra caramba, já peguei poliarterite nodosa, Takayasu fazendo síndrome de Horner, um aneurisma de subclávia, comprimindo ali os nervos para fazer uma síndrome de Horner. Então, a medicina é randômica, aparece em todos os lugares. Tá? E aquilo que parece que só aparece na UFRJ, às vezes aparece em outros lugares também. Então, há vida em todos os lugares. Tá? E voltando a essa questão do patriotismo, né, o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando você vai para um lugar e bota ali a Minerva no ombro, você não fica bom porque a Minerva está no seu ombro. É a Minerva que tem que ficar boa porque você está lá. Igual o Zico no Flamengo. Né? O Flamengo é bom porque tem o Zico, ou o Zico é bom porque está no Flamengo? É o Flamengo que é bom porque o Zico joga lá. Então, no final das contas, para onde vocês forem, vocês têm que vestir a camisa do lugar e fazer o lugar ser melhor. Né? Então, esse que é o ponto central, mas não é para isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre um tema engraçado que eu achei, é desmistificando os diagnósticos. Né? Não é esse o tema, Bárbara? Desmistificando os diagnósticos, como organizar o raciocínio clínico. Desmistificando os diagnósticos e como organizar o raciocínio clínico. É complicado falar sobre isso, né? Porque desmistificando o diagnóstico, na verdade, o que a gente quer dizer com isso? Né? Eu tenho medo de às vezes, assumir uma palestra sem estabelecer a premissa do que todo mundo está entendendo como desmistificando, né? Mas eu entendi mais ou menos do que eu vou falar agora, e se vocês entenderem, não entenderem da forma que eu estou falando, eu quero que vocês me interrompam e ofereçam um contraponto, sabe? Porque eu acho que existe uma mística em torno do diagnóstico que se dá normalmente de um aluno mais jovem, olhando para alguém mais alto que é capaz de dar esse diagnóstico. Né? E o aluno se sente incapaz. Então, de uma certa maneira, quando a gente fala em diagnóstico, a gente coloca no jogo a capacidade de dar um diagnóstico. Né? E aí o House é um símbolo disso aí, né? Um sujeito que, apesar de ser intragável, ele dá diagnóstico de uma maneira onde não dá para abrir mão dele, porque ele consegue fazer e outros não conseguem. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a impressão que a gente tem é que o médico clínico, principalmente, em algum momento ele tem que ser capaz de dar todos os diagnósticos, né? Todos os diagnósticos. E aí eu acho que vem o primeiro ponto a ser debatido hoje, porque
de uma forma errada, o aluno de medicina, ele tem a impressão, e aí é de forma errada mesmo. O aluno de medicina tem a impressão, e eu quero que vocês me interrompam de verdade, ou mandem mensagem aí, dizendo que atrevendo a falar que vocês estão errados. O aluno, ele tem a mania, a impressão de que um médico mais velho, ele raciocina da beira-leito como se a mente dele fosse uma grande bancada, tá? Uma bancada horizontal, onde aquele médico consegue formular hipóteses, tá? Uma do lado da outra, uma do lado da outra. Ele consegue absorver as informações que o objeto, e aí objeto não no sentido pejorativo, mas objeto no sentido do que há de concreto diante dos olhos dele. Né? Então ele consegue raciocinar em cima do que há de concreto nos olhos dele, pegar informações importantes e elencar as principais hipóteses e conseguir escolher dentre elas aquela que está certa. Tá? E aí o aluno olha para aquele cenário e fala, cara, como que esse sujeito consegue fazer isso? Entendeu? Fala a verdade, não é assim que a gente imagina que é o diagnóstico? Que é um sujeito que já viu muita coisa, que consegue muito rapidamente acessar um repertório de conteúdo de rodapé de livro, ou de, enfim, de conteúdo atualizado de medicina, e ele vai lá e ele consegue escolher, dentre hipóteses, aquela que precisamente é o que está acontecendo com o paciente ali na frente, né? É isso que a gente imagina que seja o diagnóstico, né? E quando um aluno que está ali no oitavo, no internato, enfim, ele vê ainda mais um professor da UFRJ, no calibre do João Marcelo, por exemplo, que foi residente comigo há mais de 10 anos, há 12, 13 anos, e sempre foi um excelente médico, a impressão é que a gente não vai conseguir um dia chegar naquele nível de observar o mundo, né, como se fosse uma bancada e elencar ali rapidamente os diagnósticos e acertar, né? Bom, vocês estão errados. Na verdade, o diabo, ele é sábio porque ele é velho. Ele não é sábio porque ele é inteligente ou mais capaz, né? Por que o diabo sabe como o mundo funciona? Porque ele está aí desde que o mundo é mundo, né? Ele já viu aquilo tudo. Tá? Acontecer milhões e milhões de vezes, ele já viu aqueles padrões se repetirem um monte de vezes, aquilo vai acontecendo. E o diagnóstico, ele tem uma certa semelhança com a percepção do mundo concreto numa linha do tempo. Tá? Na verdade, o raciocínio clínico, ele não funciona como uma grande bancada. Tá? Ele não fica ali numa bancada e o médico fica olhando e fica ali escolhendo e de repente ele pega no meio de uma série de hipóteses a que ela precisa. Né? O raciocínio clínico, ele é vertical, ele não é horizontal. Tá? Por que ele é vertical? Porque é inevitável que todo o raciocínio diagnóstico seja somente parcialmente racional. Ele não é 100% racional, como numa bancada de laboratório. Tá? Ele é parcialmente racional. Por que ele é parcialmente racional? Porque o raciocínio humano, ele não é analítico. Ele não é analítico. Ele é intuitivo no seu início. Vocês entendem o que é diagnóstico intuitivo ou raciocínio intuitivo, pessoal? É uma pergunta que eu preciso saber. Vocês entendem o que é isso, né? O que é raciocínio intuitivo? Bárbara? Caio falou que não. Não sei também. Oi? Bom, vamos lá. Raciocínio intuitivo. A gente tem a impressão que intuição é algo místico, né? Eu tô com a intuição de que vai dar errado, não sei o quê. Eu tô com a intuição que fulano de tal vai perder o pênalti. Não tem nada disso. Raciocínio intuitivo nada mais é do que a percepção imediata de um objeto, tá? Sem intermediários. Por exemplo, se eu estou andando na rua aqui agora, eu estou aqui na minha casa, eu olho pela janela e vejo uma árvore. Eu não olho para a árvore e falo assim, tem um objeto cilíndrico de cerca de 15 metros. Mayra, não é do subconsciente, tá? Mas faz sentido o que você está falando. Então eu não olho pela janela, vejo uma árvore e falo assim, tem um objeto cilíndrico de cerca de 15 metros, arredondado, com uma das suas extremidades fixadas no solo
e a outra extremidade que vai se ramificando e depois se conecta a superfícies planas, verdes e cerca de 15 centímetros de maior diâmetro. Então é uma árvore. Pô, eu não faço isso. Quando eu bato o olho numa árvore, eu imediatamente a reconheço. E eu nem transformo essa informação em palavra. Eu não estou andando na rua e falo, vi uma árvore. Eu olho para a árvore, eu sei que é uma árvore, mas eu nem disse isso. Tá? Aí depois tem um pombo voando, eu olho, eu vejo o pombo, eu vejo até um buraco no chão, eu desvio o buraco, mas eu não falo para mim com palavras, é um buraco, é uma árvore. Tá? Eu não falo isso. Mas por que eu os reconheço? Eu já vi um monte de vezes. Eu sou capaz, inclusive, de ir para um outro país, ir para uma outra cidade, muito longe daqui, tá? Num outro hemisfério, e ver uma árvore de outra espécie e reconhecer que é uma árvore pelas congruências que existem entre os objetos. Né? Quando eu vejo uma incongruência, por exemplo, eu estou andando na rua e eu sei o que é um gato. De repente eu vejo um gato comendo uma zebra. Tá? Um gato que parece que é 10 vezes maior que os outros gatos e é listrado. Tá? Enfim, eu vou olhar, eu não sei nem se tigre come zebra, mas vamos botar leão então. É um gato muito grande que tem muito pelo na cabeça. Aí eu bato o olho, pelas semelhanças do objeto, eu vou lembrar de um gato, é óbvio, mas pelas incongruências eu vou estranhar aquilo ali. Tá? E um dos primeiros atos da inteligência humana é a estranheza. É a estranheza. E aí, puxando o que eu disse lá na frente, aqui no começo, o que acontece com o aluno de medicina? Tá? Aí eu estou falando para desmistificar o diagnóstico. Né? O aluno de medicina, ele confronta a estranheza que ele tem, tá, com a ideia de que o professor ele já sabe tudo aquilo de uma maneira que ele não passou por esse percurso. Né? Então, o primeiro ato da inteligência, dentro de um raciocínio diagnóstico, é a estranheza. Como, por exemplo, que você vai identificar um sopro sistólico em foco mitral se você nunca auscultou um sopro sistólico em foco mitral? Pode ser até que você coloque o esteto ali e, por já ter estudado aquilo, identifique B1 e B2, identifique a irradiação e as faças manobras e consiga descobrir que é um sopro. Mas, pela primeira vez, tá, você ouviu esse sopro de verdade. Pela primeira vez, o objeto te deu informação concreta sobre como ele é, e não informação abstrata em cima de um texto. Seria mais ou menos como se eu tivesse estudado sobre os leões, de repente encontro um leão. Eu posso até reconhecê-lo, mas é um reconhecimento analítico e não intuitivo. Tá? E é um reconhecimento que vem em cima de uma estranheza, que é olhar aquilo ali e achar estranho. Então, o primeiro passo do raciocínio clínico, tá, ainda mais vindo da base dos alunos, é estranhar. É achar aquilo tudo muito esquisito e muito estranho. E você só vai aprender você só vai entender o primeiro sopro que você auscultou quando você auscultar o centésimo. Porque o primeiro sopro que você ausculta, ele te faz uma ponte com o que você já estudou e ele te dá elemento para o segundo sopro, para o terceiro sopro, para o décimo sopro. No centésimo sopro, você olha para trás e você consegue organizar um repertório de informações concretas. O que é uma informação concreta? Uma informação concreta é aquela informação retirada do paciente. Tá? Uma frase que eu gosto muito, que fala que toda mineralogia está nos minerais. Né? Então, é muito curioso você dar aula. Imagina, por exemplo, um cara que se forma em geologia, ele ganha um diploma, um papel, dizendo que ele é geólogo. Tá? E ele teve aula sobre granito, e talvez nenhum granito estava presente na aula. Nada. E ele tem aula sobre granito. E a gente tem aula de pneumonia, por exemplo, sem ter ninguém com pneumonia na aula. A gente vai aí para o hospital da FRJ, tem aula com os melhores professores, que dão horas e horas e horas de aula sobre pneumonia sem ninguém com pneumonia. É uma loucura completa isso, se a gente parar para pensar da maneira que eu estou expondo, né? É muito doido você pensar nisso. Mas é claro, você precisa ter isso. Você precisa ter ali um background, um repertório de informação abstrata, mas é abstrato. Vocês têm dúvida que em um paciente com pneumonia, um paciente que seja, aqui em Ubá, não precisa estar no Rio de Janeiro, não. Mas aqui em Ubá, em um paciente com pneumonia, tem muito mais informação real e concreta do que numa tese de doutorado sobre pneumonia. É óbvio. Então, os atos de inteligência em torno do diagnóstico envolvem, tá, o primeiro ponto, que é a estranheza. Por que é a estranheza? Porque você nunca viu aquilo. Aí você está vendo pela primeira vez. A partir do momento que você
encontra aquele padrão se repetindo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você já monta um repertório, né, de imagens, né? Daí que vem a palavra imaginação. Então você tem que ter um imaginário em cima do mundo real, você tem que ter um imaginário em cima do que é concreto. Por isso que quando alguém fala para você, tem que ver paciente, é para criar um imaginário. Tá? É para criar imagens com base no mundo real. Tá? E aí você consegue reconhecer padrões que se repetem. Tá? Então, depois da estranheza, tá? E a estranheza, na verdade, é um impulso para a análise. E aí eu já falei de raciocínio intuitivo, você tem o raciocínio analítico. O que é o raciocínio analítico? Eu olho para aquele gato que pesa 300 quilos, que tem uma juba, que está comendo uma zebra e falo, parece um gato, parece muito um gato, mas não é um gato. Então eu tenho que sair, abrir um livro sobre felinos e começar a estudar. Aí de repente eu paro no leão, vejo a descrição anatômica do leão e falo, aquilo que eu vi é um leão. E eu tenho que voltar ao objeto e fazer uma segunda análise do objeto. Então se o raciocínio intuitivo ele é um raciocínio que de imediato você reconhece um objeto sem transformar aquelas informações em palavras, o raciocínio analítico ele vai passar pela estranheza, pela análise e depois pela segunda visita ao objeto. Tá? E assim se constrói o raciocínio clínico. Tá? O raciocínio clínico ele é um movimento de estranheza, análise e segunda visita ao objeto, para que você monte um repertório de imagens que te tornem capaz de reconhecer novamente um objeto semelhante, tá? De forma intuitiva. Tá? E aí que se dá o olho clínico. Né? O que é o olho clínico, na verdade? Aquele sujeito tem um olho clínico. Provavelmente ele tem olho clínico não porque ele seja um gênio, é porque ele é velho, né? Porque ele já viu aquilo um monte de vezes. E a medicina se apresenta em padrões. E a gente reconhece padrões. E esses padrões, eles não são ancorados no diagnóstico etiológico, né? Não são ancorados na etiologia, e sim na síndrome, no diagnóstico sindrômico. Então, depois que você entende que você vai avançar no raciocínio clínico, partindo da estranheza, para o impulso para análise, para o estudo e a segunda vista do objeto, e então para a montagem de imagens de um repertório concreto, porque vai me desculpar, você pode estudar todo o conteúdo do Harris, você pode tirar 10 na prova, mas você vai se embananar no primeiro paciente que aparecer. Eu lembro uma vez que eu estava de plantão no HU, né, aí no HU na emergência, e bons internos examinaram um paciente que estava ictérico com colúria e acolia fecal e com ultrassom de vias ali de vias biliares normais, né? E eles não conseguiram juntar ali aquele paciente concreto ali com a icterícia, com a acolia fecal, com ultrassom normal, a ponto de suspeitar que o ultrassom estava errado. Tá? E a gente repetiu o ultrassom, enfim, tinha uma dilatação grande de via biliar, tinha realmente um tumor ali de via biliar. E os alunos que tirariam 10 na prova sobre o paciente, de uma síndrome ictérica com colúria, enfim, acolia fecal, de uma síndrome colestática, com o paciente real, eles não conseguiram ali descrever o caso. Né? E aí, essa ancoragem se dá no diagnóstico sindrômico. Porque se você começar a montar a sua base de imagens, seu repertório, que eu repito, vem em cima da estranheza, do impulso para análise, né, do estudo, da segunda vista do objeto e do acúmulo de repertório, se você não acumular isso em síndrome, você vai ficar completamente desconectado do chão. E aí você vai ficar no meio de nuvens, e vão passar as etiologias ali em volta de você, e você vai eventualmente acertar, mas você não vai ter um método. E todo método clínico ele parte para o reconhecimento de uma síndrome. O que é uma síndrome, Bárbara? Você sabe, né? É um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam vários tipos de doença. Isso. Perfeito, né? Então, uma premissa básica. Às vezes o aluno confunde um pouco e fala que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas comuns a uma doença, né? Não. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas pertinentes, comuns a várias doenças diferentes, né?
Qual é a semelhança entre o Covid-19, entre a Covid-19 e um vírus da influenza? Tá, tem várias semelhanças, mas ao mesmo tempo tem absurdas diferenças. E ambos os vírus causam uma síndrome viral respiratória, uma síndrome de infecção de via aérea superior, tá? Ou uma síndrome de pneumonia, ou uma SARA. Eles causam isso, né? Então, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas comuns a várias doenças. Problema que a gente tem aí, na literatura médica, vai procurar síndrome na literatura médica. Tá? Não tem tanta coisa, né? Saiu agora um livro da Sanar, não sei nem se ele está aqui, que é Como Dar Todos os Diagnósticos, de um professor da Bahia, chamado Clístenes, que é todo em cima de síndrome, é um baita de um livro. Eu tenho um livro espanhol chamado Los Grandes, não sei, eu esqueci o nome dele. Eu tenho um livro espanhol de 1956, que é dividido em síndrome. E não tem muito livro dividido em síndrome. Você pega o livro do Porto, de semiologia, por exemplo, você pega o diagnóstico você pega o capítulo de respiratório, de doenças respiratórias, você tem lá um tópico sobre tuberculose, outro sobre pneumonia, e outro sobre asma, e outro sobre insuficiência respiratória. Olha só, tuberculose é uma etiologia, é um agente etiológico. A pneumonia é um diagnóstico sindrômico ou um diagnóstico fisiopatológico. Tá? Insuficiência respiratória é um diagnóstico sindrômico. Entendeu? Então, no livro de semiologia, que é a nossa base aqui no Brasil, que é o Porto, isso é um pouco confuso. Então, aonde que a gente vai pegar esse tal de diagnóstico sindrômico? É difícil, né? A gente acaba aprendendo na beira-leito com os professores que vão repetindo aquilo ali pra gente. Não existe uma lista concreta. E para piorar, se você bota no Google diagnóstico sindrômico, ou melhor, síndrome, aparece síndrome de Down, por exemplo. Síndrome de Down é uma etiologia, caracterizada pela trissomia do 21. Ela não é uma síndrome, não é um conjunto de sinais e sintomas, uma alteração genética. Ela não é uma síndrome, apesar de receber o nome de síndrome. Então, por exemplo, você tem lá, aí para dar um exemplo de diagnóstico sindrômico, né? Você vai lá e encontra um paciente, tá, que está dispneico. Tá? Ele está dispneico há 3 semanas, com edema de membros inferiores, com turgência jugular patológica, com crepitação nas bases, tem B3 e ortopneia. Tá? Tem 70 anos, é hipertenso e diabético de longa data mal controlado. Faz um fundo de olho, tem... Caio, é Como Dar Todos os Diagnósticos, o nome do livro. Você faz um fundo de olho, tem retinopatia hipertensiva. O diagnóstico sindrômico, ele brota ali, né? É uma síndrome de insuficiência cardíaca. Tá? É uma síndrome de insuficiência cardíaca. Tá? Eu estou falando sobre essa síndrome de insuficiência cardíaca também de forma atrevida, porque não tem ninguém aqui na sala com insuficiência cardíaca. Então eu estou dando aqui uma informação abstrata. Sabe-se lá o que significa para cada um, sabe-se lá qual o repertório de imagens de cada um aqui quando eu falo ortopneia. Esse é um problema da semiologia, que é o analfabetismo semiológico. Né? O que é o analfabetismo semiológico? Existe o analfabetismo funcional, né? Aquela pessoa que ela lê, ela entende qual é o significado gramatical da palavra, mas ela não tem a menor noção do que aquilo significa na realidade. Então, por exemplo, eu vejo lá o que é decepção. Eu sei o que é decepção, mas eu não, gramaticalmente falando, mas eu não consigo fazer um paralelo sobre o que é uma decepção no mundo real de verdade. Entendeu? A gente vê isso no Instagram, né? No Facebook antigamente. Como é que as pessoas se decepcionam com todo mundo. Então sempre tem ali um namorado com uma namorada que dá um recado de uma indireta ali, dizendo que está decepcionado com as pessoas do mundo, aquela coisa. Na verdade, não há nada de decepção ali, porque há um ressentimento, por exemplo. E no analfabetismo semiológico é o quê? Você sabe que turgência jugular patológica é ali o aumento da jugular interna direita. Tá numa posição acima de 45 graus. Mas na prática você não consegue identificar. Você sabe que icterícia é a coloração amarelada das mucosas. Na prática você não identifica. E aí, por aí a gente vai somando sinais semiológicos. E você só consegue curar o analfabetismo semiológico vendo o paciente. Você precisa saber o que é uma B3, como é que é o som da B3. Tá? Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu uma B3, mas todo mundo aqui sabe que B3 significa sobrecarga de volume de ventrículo esquerdo, uma B3 de VE, por exemplo.
entendeu? Mas você sabe na prática o que é uma B3? Entendeu? Ou na teoria você sabe. Na prova você acerta o que é B3, mas na prática às vezes você não consegue acertar. Bom, mas o que eu estou dizendo é, eu quero que vocês imaginem esse paciente. E aí também, lembrando que quando eu peço para imaginar, imaginar significa criar uma imagem a partir de uma informação dada e com base no repertório individual de cada um. Imagina, por exemplo, o professor Sérgio Salles, vocês conhecem aí da UFRJ, que é marido da Belinha. Mas pede para ele imaginar uma insuficiência cardíaca. E pede para mim, né, para eu imaginar. Porra, há uma diferença absurda, né, no repertório de imagens que cada um tem. Pega, por exemplo, o João Marcelo. Pede para ele imaginar um paciente com disfunção hepatocelular aguda. Tá? E pede para, sei lá, para mim também, para eu imaginar. É uma diferença muito grande, o cara é patologista, né? O repertório de imagens dele é muito maior do que o meu. Tá? Mas, imaginando esse paciente, tá, que eu descrevi agora, ele tem um diagnóstico sindrômico, que é um diagnóstico de uma síndrome de insuficiência cardíaca. Tá? Qual seria o diagnóstico fisiopatológico? Tá? Qual seria o diagnóstico fisiopatológico? O diagnóstico fisiopatológico, ele envolve a alteração funcional do órgão. Né? Seria o diagnóstico anatomofuncional ou fisiopatológico. Na insuficiência cardíaca, a gente sabe que vai haver uma disfunção sistólica ou diastólica. Sistólica, por exemplo, é a incapacidade do ventrículo jogar o sangue para fora. E a diastólica é de receber o sangue para depois jogar, né? Então, eu tenho um conjunto de sinais e sintomas apurado e investigado e visto e identificado ao exame físico. E aí eu preciso passar por todo esse processo que eu falei, né? Que não é uma bancada, tá? Não é uma bancada que você coloca tudo direitinho na horizontal ali, não é vertical. Então vai entrar ali mecanismos parcialmente racionais, onde informações vão surgir na sua cabeça, né? Com base num repertório que também não é totalmente consciente, como foi falado, de informações que você já viu. E a partir dali você vai, e com o seu olho clínico e com a sua análise, você chega a um diagnóstico sindrômico, tá? Que é a síndrome de insuficiência cardíaca. Tá? E aí você pode pensar na alteração funcional daquele órgão. Tá? Tem uma alteração de função. Você pode dar um diagnóstico anatomofuncional, / fisiopatológico também. No caso da insuficiência cardíaca, é uma disfunção sistólica ou diastólica. E você pode dar um diagnóstico também anatômico, né? Morfofuncional, morfológico. Esse coração ele pode estar dilatado, ele pode estar hipertrofiado, ele pode estar restrito, né? Então você ainda pode pegar a alteração morfofuncional dele. Então um diagnóstico, um coração, por exemplo, hipertrofiado com disfunção diastólica, ou um coração dilatado com disfunção sistólica. Tá? E aí sim você pode caminhar, depois disso, para o diagnóstico etiológico. Exemplo, num homem de 70 anos, hipertenso, com retinopatia hipertensiva, tá? Enfim, uma hipertensão mal controlada, com uma síndrome de insuficiência cardíaca, que tem uma alteração um diagnóstico morfofuncional de uma cardiopatia com hipertrofia, tá? E disfunção diastólica, sem déficit sistólico, fica muito, muito provável o diagnóstico etiológico de uma cardiopatia hipertensiva. Tá? Por outro lado, se esse paciente hipertenso diabético, com a mesma síndrome que a insuficiência cardíaca, ele tem uma alteração segmentar de uma parede determinada do ventrículo, né? Uma alteração segmentar com disfunção sistólica, provavelmente é uma cardiopatia isquêmica. Houve ali um dano segmentar no ventrículo. E aí você muda o diagnóstico etiológico de uma disfunção, de uma cardiopatia isquêmica para uma cardiopatia hipertensiva, ao contrário, né? Hipertensiva isquêmica. Agora, se esse mesmo diagnóstico sindrômico se dá numa moça de 23 anos de idade, com quadro de dispneia, com edema de membros inferiores, turgência jugular, crepitação nas bases, aumento da área cardíaca, tá? E ela tem um racho malar, uma plaquetopenia e um FAM positivo, tá? E você vê que o diagnóstico morfofuncional dela é uma dilatação das 4 câmaras com disfunção sistólica,
A etiologia de uma miocardite lúpica, ela cresce e aumenta a possibilidade de ser uma miocardite lúpica. Então, no final das contas, você tem que seguir um passo a passo de construção do diagnóstico sindrômico, e aí eu gosto do termo, que é de síndrome continente e síndrome precisa, que ajuda muito, muito. Por exemplo, a síndrome continente é o sintoma cardinal ali, é o sintoma guia. Na insuficiência cardíaca, nos exemplos que eu dei, é a dispneia, uma síndrome dispneica. Poxa, mas síndrome dispneica pode ser causada por doença pulmonar ou cardíaca, ou uma anemia. É verdade, mas é para isso que eu preciso da síndrome precisa. Então, uma síndrome dispneica com turgência jugular, edema de membro inferior, crepitação e ortopneia, síndrome precisa e insuficiência cardíaca. Se fosse uma síndrome dispneica com aumento do diâmetro anteroposterior, história de tabagismo, né? Retificação de diafragma, coração e gota, tempo expiratório aumentado, uma síndrome de doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, você tem que pensar numa síndrome continente, que é aquele sintoma guia ou sinal guia. Por exemplo, edema, né? Síndrome edemigênica. É foda você falar síndrome edemigênica, porque pode ser edema por aumento da pressão venosa ou diminuição da pressão oncotica. Pode ter um edema por uma insuficiência hepatocelular crônica e pode ter edema por insuficiência cardíaca. Daí a síndrome precisa, né? Síndrome edemigênica, uma síndrome precisa possível, síndrome de insuficiência cardíaca. Outra, síndrome de disfunção hepatocelular. Aí daí você vai continuar seguindo a sequência. Uma síndrome continente, uma síndrome precisa, o diagnóstico morfofuncional, tá? E depois o diagnóstico etiológico. E aí, em diagnóstico etiológico, vai entrar a epidemiologia, não tem jeito. O que é mais provável, o que é menos provável e o que eu nunca posso esquecer. Então, você vai seguir essa sequência. Lembrando que o primeiro ato da inteligência humana no diagnóstico, ele vem da estranheza. Então, você vai achar tudo muito estranho por muito tempo. Então, se você está aí no internato, você vai achar isso estranho por mais uns 10 anos, 15 anos, sei lá. Então, você vai passar pela estranheza. E essa estranheza que gera o medo, tá? Essa estranheza que faz você chegar perto do seu diploma e falar, eu não sei nada. Nossa, eu sou aluno da UFRJ e eu não sei nada. Eu não sei dar um plantão. Por quê? Porque você não enxergou o caminho que você está seguindo. Se você pegar e colocar essa capacidade de dar diagnóstico nessa perspectiva que eu estou falando e jogar esse dia lá para frente, tá? Fica mais fácil. Você não vai se formar sabendo fazer isso. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo, né? Não dá tempo mesmo. Você vai saber alguma teoria para poder passar numa prova da residência. Tá? Você vai ter um bacharelado em medicina. É isso que serve. A UFRJ, a UFV, o Unifagoc, que eles vão dar para vocês é um diploma de medicina. Tá? Para que vocês, então, partam do zero e façam uma boa especialização ou tenham uma boa orientação profissional para montarem um repertório a partir da estranheza. E aí, seguindo a clínica médica, que foi o meu caminho, eu sou só clínico, tá? Só clínico, sabe? O que você faz? Só clínica médica. Ah, você não quis fazer especialidade? Não quis fazer porra nenhuma. É só clínica médica mesmo. Já parei da fase de ficar explicando que clínica médica é especialidade. Já passei dessa fase. Então é só clínica mesmo. O que você atende? Tudo. Eu atendo tudo. Tá? É que eu não sei, depois eu vejo. Mas eu atendo tudo. Tá? Então, você vai entender que você vai passar por um momento de estranheza. Você vai, ao invés de ficar chorando à noite em cima dessa estranheza, você vai saber que o que você precisa, na verdade, é seguir alguém, e que esse alguém que você segue, ele não raciocina como se tivesse um tabuleiro na frente dele, uma bancada. Não, é esse processo que eu expliquei. E você vai começar a montar os diagnósticos sindrômicos, a síndrome continente, a síndrome precisa, tá? O diagnóstico morfofuncional e o diagnóstico etiológico. Diagnóstico etiológico, mais provável, menos provável, o que você não pode esquecer. Exemplo, numa dor abdominal num idoso, se é uma dor abdominal aguda, que de início a horas a dias, não traumática, que fez o paciente procurar o médico, é uma síndrome do abdômen agudo. Tá? O que eu não posso esquecer em abdômen agudo de idoso? Isquemia mesentérica. Acabou. Tá lá, não posso esquecer. O que eu não posso esquecer em dor torácica, um paciente com mais de 40 anos, fator de risco, infarto agudo do miocárdio. Não posso esquecer disso. Tá? E depois você vai no mais provável e menos provável. Ah, mas é um paciente de 60 anos, hipertenso, diabético, com uma dor torácica completamente atípica.
Ok, é menos provável, mas eu não posso esquecer. Entendeu? E aí você vai montar essa linha de raciocínio. No final das contas, eu ainda não falei no diagnóstico mais importante de todos, que é o diagnóstico que de fato funciona, que é o diagnóstico de trabalho. O que é o diagnóstico de trabalho? Tá? Enquanto tudo que eu falei até agora, ele segue uma linha de conhecimento adquirido na medicina, de medicina baseada em evidências, e aquele blá 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 todo que a gente já sabe, que a UFRJ adora, né? E aluno da UFRJ adora pegar o último artigo que saiu no Lancet e falar, olha, o que eu aprendi e tal. A gente adora essas coisas, né? Eu adorava também. Mas o que é o diagnóstico de trabalho? O diagnóstico de trabalho é o único que presta de fato, porque é a maneira que você vai ter para oferecer alguma coisa para esse um paciente que está na sua frente. Aquele um paciente que vai estar na sua frente. Tá? Tem trabalho mostrando hoje que 20% dos pacientes saem do consultório e rasgam a receita médica. Rasgam. Então, tudo isso que a gente está fazendo, toda essa energia gasta na medicina, todo esse custo que é fazer 6 anos de faculdade, depois anos de residência, e tudo isso. E aí, o Cleiton já fez isso. Você sai um paciente que sai do meu consultório e rasga a minha receita, ele colocou tudo que eu fiz a perder. Tá? Eu posso ser o melhor médico do mundo. Naquele momento, eu não sou o melhor médico. Tá? E quando esse paciente rasga a receita, você tem dois caminhos. Você pode falar assim, sei lá, eu falei o que tinha que fazer. Esse paciente tem indicação de tomar insulina. Agora, se ele não quer tomar, ele é adulto, o problema é dele. Olha só, não é bem assim. Se ele não tomou o seu remédio, tá? Não é porque ele é adulto, ele tem o direito de escolher. Não. É porque você não deu um diagnóstico de trabalho. Você não percebeu que o trabalho com esse paciente não era para ser daquela forma. Você quer ver um exemplo clássico? Ontem mesmo atendi uma paciente diabética que falou assim para mim, olha, eu estou seguindo um médico na internet chamado Dr. Lair. É verdade isso. Há 6 meses e eu comecei a seguir a dieta dele. A minha glicose caiu de 300 para 95. Eu perdi 8 quilos. E ela levou para mim a hemoglobina glicada dela. Caiu de 11 para 7. E ela largou os hipoglicemiantes orais. Ela tinha um endocrinologista. Esse endocrinologista, ele não errou o diagnóstico etiológico do paciente, mas ele errou o diagnóstico de trabalho. Quem acertou o diagnóstico de trabalho dela? Lair Ribeiro, pela internet. Como? Não sei, mas ele acertou. Por quê? Porque a partir de uma dieta que ela passou a fazer uma restrição calórica, ela mudou o hábito de vida dela. E o estímulo que ela teve veio do Lair Ribeiro. Entendeu? Olha que vergonha. Eu com meu, sei lá, um médico com seu pós-doutorado em endócrino na UFRJ, ele não consegue mudar estilo de vida. Tá? Por quê? Porque a forma com que ele passa o conhecimento dele, ela não está certa. Tá? Atendi um paciente há pouco tempo também com diabetes, com uma balanite fúngica. A partir daí ele teve um diagnóstico de diabetes e foi encaminhado a mim pelo urologista. Ele virou para mim e falou assim, a primeira coisa que ele falou, doutor, você não vai me encher de exame não, né? Porra, eu falei, cara, já tava eu querendo pedir fundo de olho, exame de urina, exame de sangue, aquelas porra todas que você sabe. Eu falei, não vou pedir exame nenhum não, tá? Mas eu tenho que abaixar sua glicose. Aí ele falou assim, como? Aí eu perguntei pra ele, como é que você acha que você abaixa a glicose? Ele, com insulina, né? Eu falei, pode ser. Você tomaria? Ele, claro, eu tomaria insulina, se for para baixar minha glicose. Eu não pedi exame nenhum para ele. Eu introduzi uma NPH para ele. A glicemia começou a cair de 400, em 3 semanas estava ali em torno de 100 e pouco. Aí depois que eu fui ganhando a confiança, eu pedi os outros exames. Ou seja, o meu diagnóstico de trabalho com ele foi deixar para depois os exames complementares e tentar introduzir insulina. Uma outra paciente chegou para mim com a glicada de 14 e falou assim, insulina eu não tomo de jeito nenhum. Tá? O que adianta eu prescrever insulina para ela? Eu posso chegar para ela, incorporar a medicina, botar meu jaleco e falar assim, mas os estudos dizem que você tem que tomar insulina. Ela falou assim, não, doutor, eu quero tentar fazer dieta e tomar remédio. O meu diagnóstico de trabalho foi fazer um pacto com ela. Eu combinei com ela, falei, olha, vamos combinar então um mês? Vamos combinar um mês e eu te reavalio? Ela falou, tá bom, foi anteontem isso. Combinei com ela, não, foi ontem. Combinei com ela, daqui a um mês. Eu já sei que não vai funcionar, mas eu tive que montar um diagnóstico com ela. Tá? Há pouco tempo também,
Exatamente, isso aí não existe algoritmo no UpToDate para isso, porque esse é o diagnóstico de trabalho e ele é individual. Só que o David Sackett, que é o pai da medicina baseada em evidências, em 1989, ele escreveu um artigo, o que é e o que não é medicina baseada em evidências. E ele escreveu que medicina baseada em evidências é aquele estudo que serve para um indivíduo na sua frente no consultório. Se eu prescrevo o último remédio lá para o paciente e ele rasga a receita, não serviu. Há pouco tempo eu atendi também um outro paciente diabético, e aí na sexta-feira eu conversei com ele sobre fazer insulina e tal, ele ficou muito hesitante, mas não falou nada. Eu freiei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, pensa com calma, e na segunda-feira você volta e a gente conversa. Dei final de semana para ele, na segunda-feira de manhã ele voltou e falou, doutor, quero tomar insulina. Pronto, o cara voltou para mim. Paciente tabagista, o cara fuma, ele fuma, chega com a mulher, o cara chega puto na consulta, ele não queria tá indo no médico. A mulher enchendo o saco dele. E a mulher já chega por trás e fica assim, né? Ele fuma, hein? Aí tá, o que você vai fazer com um cara desse? Tá, normalmente o que eu faço? Eu ausculto o pulmão dele e falo, seu pulmão tá limpo. Claro, se tiver limpo, e a maioria tá mesmo. Aí o cara já olha meio bolado, né? Fala, porra, eu vim aqui para tomar ferro. E o pulmão tá limpo. Aí a mulher já regala o olho. Eu falo assim, ó, pode fumar à vontade, tá? Porque o seu pulmão tá limpo. Aí a mulher fica puta da vida, já fica assim, não. Eu falo, ó, seu pulmão é limpo, sua saúde é boa, vamos pedir uns exames de sangue. O cara já fica feliz, né? Aí eu peço os exames de sangue para ele, quando ele chega lá com a glicemia de 80, porra, sua glicose é ótima. Você tá ótimo, você tá muito bem, sua pressão é boa. Cara, olha só, você tem muita saúde. Às vezes o cara desarma, ele muda o estímulo iatrotrópico, né? O estímulo que ele foi na consulta. Aquela primeira consulta que ele vai puto da vida porque a mulher tá enchendo o saco, ele passa aí e fala assim, porra, eu cheguei aqui no médico que não tá corroborando e me vigiando. Muitos desses pacientes, tá? Muitos desses, eles mesmos falam na terceira, na segunda consulta, pô, doutor, mas eu acho que eu fumo muito. Aí é hora de você entrar e falar assim, mas peraí, e aí? O que você quer fazer com isso? Vamos tentar reduzir, e aí começa o negócio, entendeu? Então, o diagnóstico final do médico é o diagnóstico de trabalho. Não existe diagnóstico etiológico que seja mais importante do que um diagnóstico de trabalho. Tá? Pessoal, acho que eu já estourei meu tempo aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu não paro de falar. Se deixasse, eu falava aqui 3 horas. Tanto que eu nem boto slide, porque eu não consigo ficar preso em slide. E deixo aí 10 minutinhos. Já convido vocês, quem tiver interesse, toda terça-feira, aí pessoal da Liga, se quiser incorporar o evento da Liga, toda terça-feira às 8 horas eu faço uma sessão clínica. Quem não tem meu Instagram é bruno.farnetano, e eu divulgo um caso clínico. É com a nossa Liga, tem uma Liga da UFMG que participa. Se a Liga de vocês quiser participar oficialmente e incorporar como atividade da Liga para certificado essas coisas aí, Bárbara, vai ser um prazer e uma alegria imensa ter a Liga da UFRJ, que eu tanto sinto falta, participando disso comigo. Tá? Toda terça-feira às 8 horas, vai começar agora. Se você quiser, até vou deixar o link para vocês aqui. Tá? Mas vai ser um prazer imenso. E deixa aí uns minutinhos para a gente bater um papo. Tá bom, professor, deixa o link mesmo pra gente, que a gente pode conversar para ver sobre isso, sim, da sessão de vocês. Eu queria te agradecer pela aula, foi incrível. Eu acho que durante a faculdade a gente aprende as coisas um pouco jogadas, né? A gente aprende as doenças, algumas síndromes, mas essa parte de interligar tudo para chegar em um resultado final e passar disso, né? Como você falou agora sobre o diagnóstico de trabalho, é muito pouco abordado e faz muita falta, pensando na nossa prática mesmo, né? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Exatamente, né? Deu saudade de ir para o hospital, falando tanto sobre a questão de ver várias vezes algo para estranhar e a gente não é bem triste, né? Me perguntaram aí sobre uma sugestão do que fazer nessa pandemia, né? Pessoal, vocês têm que se instalar na realidade. A realidade, o mundo real que está se apresentando para a gente é essa loucura dessa pandemia, cara. Faz o que tem que fazer. Não fica pensando em si, como compensar. Não, cara. Vai estudar, vai fazer o que dá. Come, dorme, faz exercício. Entendeu? Não fica pensando o que eu vou fazer para compensar. Não, cara. Isso não vai dar... Ó, vou afirmar para vocês. Essa pandemia não vai trazer prejuízo acadêmico nenhum. Ela traz prejuízo psicológico. Acadêmico nenhum. Nenhum. Pode ter certeza.
Acho que é isso, né, professor? O pessoal Beleza. da aula. Muito obrigada mais uma vez. Valeu. Tem mais uma Tem dúvida. Fala aí, Bernardo. Não, a dúvida do Matheus. No chat. Qual foi? Deixa eu ler aqui. Eu tenho uma dúvida em relação ao paciente que tem vontade de parar de tomar o medicamento só porque ele possui alguma comorbidade que não é possível. Só que ele possui uma comorbidade que não é possível. Como proceder? Bom, primeiro que, assim, é possível parar, né? Assim, é só ele não tomar mais. Então você tem que entender que essa realidade, ela é possível. O paciente pode ter lá, vamos supor, ele tem que tomar um remédio lá para insuficiência cardíaca. Ele para. É possível ele tomar. Tá? O segundo ponto eu entendi. Eu tô fazendo um joguinho na sua pergunta, mas a questão é, o paciente chega assim, eu quero parar de tomar insulina. E você chega e vê que vai dar merda. Né? Olha, essa resposta não tem como ser dada a não ser dentro de um consultório com alguém de verdade. Porque são tantas variáveis, mas elas passam pelo diagnóstico de trabalho. E às vezes o que resta, quando você sabe que o paciente vai parar, é falar assim, olha, eu já fiz isso. O paciente fala assim, eu vou parar. Eu falo assim, tudo bem, mas eu queria que você voltasse aqui. Eu vou estar aqui para te atender. Há pouco tempo um paciente meu com insuficiência cardíaca, ele falou assim, eu quero ir embora. E ele foi embora mesmo. Ele voltou 3 dias depois, em insuficiência cardíaca de novo, com gesto. Eu recebi ele de braços abertos. Falei, porra, cara. E ele totalmente constrangido. Eu falei, pode parar. Se você quiser ir embora de novo e você voltar amanhã, eu vou te receber de novo. Então, o médico, ele tem que ser um amparo, ele não tem que ser um vigia. Tá entendendo? Você é um amparo, você é a parte boa disso tudo. Porque o paciente é livre. Tá? E você tem que ser a parte boa disso, um amparo pro cara. Se ele fizer merda 1000 vezes, você vai recebê-lo 1000 vezes. Não fica com essa de, se você fizer isso, você não precisa nem voltar. Não, cara, para com isso. Acho que foi, então. A gente pode encerrar. Obrigada. Carolina, só responder, Carolina, a sua avó deve odiar ir no médico, porque ela deve ser tratada igual uma velhinha no médico. Entendeu? Ela deve ser tratada igual um ser humano que não tem vontade própria, entendeu? É exatamente isso. Velho tem que ser tratado igual o velho. O velho sabe que ele está no fim da vida. Não fica tratando como se fosse um boneco, não. Sua avó não deve ter paciência nenhuma para ver um médico falando assim, nossa, a senhora tá tão boa. Não tá boa, porra, tá velha. Velha boa, gripa e morre, entendeu? Ela sabe disso. Então tem que ser tratado como velho, é assim. Mas beleza, pessoal. Bárbara, obrigado pelo convite. Estarei sempre disponível e disposto a participar da liga de vocês. Foi um prazer poder falar para os alunos da UFRJ. Obrigada, professor. Muito obrigado, professor. Uma ótima aula. Obrigado, Bernardo. Tchau, gente.